Eu vou ler aqui a justificativa que o Ministério da Justiça encaminhou para o Congresso quando da aprovação da lei, ou chamada de Lei Geral de Proteção de Dados. Então, segundo o Ministério da Justiça, a utilização cada vez mais intensa de dados pessoais na era da sociedade da informação cria um desequilíbrio entre os poderes dos indivíduos titulares desses dados e os poderes dos utilizadores desses dados. O processamento dessas informações influencia diretamente a vida das pessoas, afetando oportunidades, escolhas e interações sociais, elementos que compõem o livre desenvolvimento da própria personalidade. Então, desta forma, segundo o governo federal, é imperativo que haja um conjunto de princípios que norteiem o tratamento desses dados por terceiros. Então, essa foi a justificativa que o governo federal encaminhou para o Congresso para a aprovação da Lei 13.709, de 2018, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados. Eu li diversos artigos que falavam da privatização do SERPRO e da DataPrev, e muitos continham opinião de especialistas em proteção de dados. Todos os especialistas concordam que os dados são estratégicos, são críticos para o Estado brasileiro, para os cidadãos, para as empresas, né? Mas alguns ponderavam que existe legislação específica de proteção de dados, então que isso estaria tranquilo. Outros já se manifestavam no sentido de que nem todos os dados devem ser privatizados. Mas aí, em relação a essa posição desses especialistas, a gente quer trazer aqui algumas observações. Primeiro, a lei, de fato, foi aprovada e sancionada, mas ela não está em vigor ainda. Ela só vai entrar em vigor no segundo semestre do ano que vem, de 2020. Ela está em vacatio legis, só entra no segundo semestre do ano que vem. E a lei estabelece o seguinte, que o uso das informações pessoais ela deve servir à finalidade com a qual ela foi coletada e nos limites do consentimento que o indivíduo deu. Essa lei ela sublinha muito a questão da necessidade do consentimento, mas ela dispensa o consentimento quando esses dados são utilizados pelo poder público. Por quê? Porque pressupõe que o poder público trabalha para a população num único interesse, né, que é justamente o quê? O interesse público e não o lucro. Então, o governo ele sempre vai prestar o serviço para o bem da população, não visando o lucro, né? Então, o principal objetivo das empresas privadas é o lucro. Então, o que acontece? Numa sociedade da informação na qual vivemos, é importante a gente ter uma legislação, né, que coíba o uso abusivo dos dados, porque a gente sabe que o uso abusivo pode gerar transtornos imensuráveis para a população, para o país, como foi bem dito aqui pelo Rodrigo. O país pode, inclusive, parar, né, se a gente tiver esses dados nas mãos da iniciativa privada e não tiver qualificação e o uso for de forma equivocada. Recentemente foi também sancionada a Lei 13.853, que cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Esse é um órgão federal que vai editar normas e fiscalizar os procedimentos, vai fiscalizar o cumprimento da lei. Só que essa lei ela já nasceu fragilizada, porque ela sofreu 9 vetos presidenciais. E aí, inclusive, alguns especialistas ponderam que, do jeito que a lei foi aprovada, ela, inclusive, não se adequa aos padrões internacionais de proteção de dados, que pode gerar também graves consequências para o país. Dentre os vetos, eu quero destacar aqui com vocês os dispositivos que ampliavam o rol de sanções administrativas aplicadas pela Autoridade Nacional. Suspensão parcial do funcionamento do banco de dados por 6 meses, suspensão do exercício da atividade do tratamento dos dados pessoais, também por até 6 meses, e a proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados. O presidente Bolsonaro afirmou que essas sanções impossibilitariam o funcionamento de bancos de dados essenciais a diversas atividades públicas e privadas, e por isso que ele vetou esses dispositivos. Nesse ponto, nós concordamos com o presidente, porque banco de dados essenciais às atividades públicas e privadas, como os bancos de dados do SERPRO e da DataPrev, não podem sofrer descontinuidade. E é por isso mesmo que nós somos contrários à privatização. Porque não é possível você vetar o dispositivo de uma lei por entender que a lei não pode suspender, né, o funcionamento desses bancos de dados, mas deixá-los na mão da iniciativa privada, que pode usar de forma abusiva, indevida esses dados e não vai sofrer nenhum tipo de sanção por isso. Uma empresa pública, existe o controle social, né? Então é muito mais tranquilo você fazer. Na iniciativa privada você não tem controle social. Além disso, as empresas públicas, os próprios trabalhadores têm mais garantias e mais liberdade
para se manifestarem, se receberem uma ordem manifestamente ilegal. Então, é muito diferente, né, você ter bases tão sensíveis e críticas armazenadas, hospedadas, dados processados numa empresa pública do que na iniciativa privada. E ainda mais depois desses vetos do presidente, que a gente não tem nenhuma garantia, né, nenhuma proteção de dados com uso indevido. Então, não é razoável vender dados estratégicos como os armazenados nas bases de dados das duas gigantes da tecnologia, que são Serpro e Dataprev. Né, empresas, como já foi dito aqui, premiadas, superavitárias, com grandes investimentos em segurança, sem termos uma legislação que nos garanta o mínimo de proteção, para fazer a defesa apenas no campo normativo. Atualmente, a Lei Geral de Proteção de Dados ela prevê como sanção administrativa advertência e uma multa de até 2% do faturamento. Isso não é nem de longe aceitável quando a gente fala de dados tão críticos para o Estado brasileiro. E eu queria concluir dizendo que é nesse cenário de um vácuo normativo, porque hoje nós não temos a lei em vigor, né, que quando entrar em vigor, conforme nós já colocamos aqui, a lei é frágil, ela não garante a proteção desses dados, é que estamos tratando da privatização de duas empresas públicas que hospedam dados tão sensíveis e estratégicos para o Estado brasileiro, para os cidadãos, com serviços e sistemas que já foram citados aqui pelos meus colegas anteriormente, como imposto de renda, previdência social, que não podem parar, porque vão gerar um caos no país. Não podem sofrer descontinuidade. Dados que poderão passar a ser hospedados em servidores privados, né, pondo em risco a soberania do país, sim. Não há outra conclusão que a gente pode chegar, como o colega colocou, né, por que privatizar? Né? Então, assim, essa decisão do governo é de uma temeridade absurda, não há outra conclusão, uma irresponsabilidade, um crime. A proposta de emenda à Constituição, número 7, de 2019, ela insere entre as garantias individuais da Constituição Federal a proteção dos dados pessoais. Então, hoje, a doutrina e a jurisprudência, elas entendem que o direito à privacidade vai muito além da vida íntima do indivíduo. Ele inclui a proteção dos dados, porque hoje os dados são a nossa própria identidade, a nossa própria cidadania. Hoje o indivíduo ele é visto porque pelos dados contidos nas bases de dados. O que as bases de dados dizem sobre ele? É assim que o indivíduo é visto. Então, hoje, nós estamos falando, como também já foi dito aqui anteriormente, que os dados são o petróleo. Né? Então, nós somos, hoje, a nossa cidadania, a nossa personalidade, está em todas essas bases de dados das duas empresas, né, basicamente. Então, eu queria finalizar dizendo que a gente está iniciando esse debate, né, eu acho que esse ambiente aqui é muito propício, a gente precisa mostrar para os parlamentares, para a sociedade, o risco, né, que essa decisão tão irresponsável do governo representa para o Estado brasileiro, para os cidadãos, para as empresas. Né? E eu espero que o Congresso tenha coerência nessa questão, porque não é razoável aprovar uma PEC, né, que insere os dados, a proteção de dados como uma garantia constitucional e, ao mesmo tempo, aprovar a venda dessas duas empresas que colocam em risco todo o nosso país. Então, eu queria agradecer essa oportunidade de falar, e são essas as minhas considerações. Muito obrigada.